Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Nós iniciaremos a nossa meta 5. Falaremos sobre tirinha, linguagem verbal e linguagem não verbal. Para tanto, você tem que abrir a sua apostila no módulo 2. Estamos começando agora esta parte da meta 5, que fala sobre tirinha, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A sua apostila, ela começa o módulo com esta imagem da Mafalda. E tudo que tem nas páginas seguintes, referentes à tirinha e à linguagem verbal, não verbal e mista, eu vou falar agora com vocês. Nós começamos falando das histórias em quadrinhos que surgiram a priori anteriormente às tirinhas. A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo, ela foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. A linguagem das HQs, tal qual conhecemos hoje, com personagens fixos, ações fragmentadas e diálogos dispostos em balõezinhos de texto, nós vamos ver esses balõezinhos de texto, foi inaugurada nos jornais de Nova York com uma tirinha de Outcault chamado The Yellow Kid e fez tanto sucesso que acabou sendo publicada por jornais de renome. Tranquilo? No Brasil, a primeira história em quadrinhos, pessoal, foi publicada em 1869 em um jornal chamado Vida Fluminense. O nome dessa história em quadrinhos se chamava As Aventuras do Inhoquim e quem escreveu foi o Agostini. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, certo? Das aventuras do Inhoquim. Veja que aqui ele trabalha com a linguagem não verbal, que é somente o desenho, e também com a linguagem verbal, que é a escrita, é a palavra, que diz, procurou um refúgio, mas vendo que nem assim se livrava da sanha do diabo do Totó, pulou sobre a mesa, pondo tudo em estilhaços. Então, essa é a primeira história em quadrinhos publicadas no Brasil. E agora, a gente vai falar da tirinha propriamente dita. É um gênero textual, as tirinhas, que surge nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. Então, não tinha como publicar uma história muito longa. Então, você cria o gênero tirinhas, que é um pouquinho menor. O gênero tirinha, ele tem essa divisão por quadros, tá vendo? Podendo chegar ao máximo de 5 quadrinhos, uma tirinha. No Brasil, o pioneiro da tirinha vai ser o Maurício de Souza. O primeiro que ele vai criar, primeiro personagem de tirinha é o Cão Bidu, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, no qual ele diz: que cara é essa, Bidu? O Franjinha fez uma jantada comigo. Jantada? Ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Então, veja, o Bidu é um dos primeiros personagens criados aí pelo Maurício de Souza. Maurício de Souza, posteriormente, vai criar vários personagens, alguns que eu acredito que vocês conheçam, como a Turma da Mônica. E eu tenho alguns tipos de balões que são característicos deste gênero textual. Você tem o balão da fala, que é este primeiro balão aqui, ó. Oi, como vai? Tá vendo? O balão ele é redondinho e a linha é contínua. O cochicho do personagem, quando o personagem tá falando assim baixinho, onde ele está? E aí, veja que é pontilhado para marcar o cochicho. O pensamento do personagem, esse balãozinho parece uma nuvem, estão vendo aqui, ó? E daí ele só tá pensando e sai aquelas bolinhas assim, como se fosse uma luz iluminando. Cadê o livro? É o pensamento. Quando o personagem tá gritando, socorro! Veja que aí o balãozinho, ele é todo com esses triângulozinhos que nem tá aqui. A fala de mais de um personagem, quando tem vários personagens falando, a linha segue uma linha reta, mas aí veja que a setinha vai indicar para todos os personagens que estão falando. Bom dia, professora. O personagem teve uma ideia. Veja que é quase um balãozinho de pensamento e vai com essa lampadazinha no meio. O personagem está com dúvidas. Ó, de volta. Você tem esse balãozinho meio que em formatinho de nuvem e o ponto de interrogação. Lembram lá? A gente viu isso em sala, inclusive, que a interrogação indicava
pergunta, uma frase que indica pergunta. Se o personagem está admirado, ele usa exclamação. O personagem não consegue se expressar, aí ele usa as reticências. Quando o personagem está choroso, triste, ó, é como se a nuvenzinha estivesse chovendo. Quando o personagem está cantando, símbolos musicais. E quando o personagem está zangado, veja que já deforma um pouquinho o formato deste balãozinho, tá? E ele ficou escuro. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir então. É comum as tiras centrarem-se em um personagem principal que estabelece relação com outros personagens menores e que representa uma época remota, um país, um estereótipo de alguma cultura. Tranquilo? E agora a gente parte para a parte da linguagem. Vou começar falando da linguagem verbal, porque a gente sabe que a linguagem está nas tirinhas, que está nas histórias em quadrinho, por sua vez. Linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Olhem a placa, pare. Está escrito pare. Se está escrito, se está ali com letras, isso é uma linguagem verbal. Tranquilo? Eu tenho ainda a linguagem não verbal, que utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Gente, signo visual é imagem, certo? Então, a linguagem não verbal utiliza da imagem. O símbolo que eu botei aqui para vocês é uma linguagem não verbal. Que significa o quê, pessoal? Vamos ver? Quem souber sexto ano vai comentar lá no mural do Iônica. O que significa essa imagem que eu coloquei aqui para vocês? Estou esperando os comentários, hein? E eu tenho também a linguagem mista. A linguagem mista pode ser conhecida como híbrida. O que é a linguagem mista? É a mistura. Veja, quando eu tenho linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, eu tenho a escrita e eu tenho a imagem. Tranquilo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês da tirinha do Maurício de Souza, com a personagem Mônica e o personagem Cebolinha. Ele diz, a Mônica diz, mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E aí ele olha para ela bravo e diz, adivinha? Para essa tirinha, gente, para essa tirinha é necessário o quê? Eu preciso tanto da palavra, daquilo que está escrito, quanto da imagem para fazer sentido. A gente só consegue interpretar o sentido dessa tirinha porque a gente está vendo o Cebolinha aqui, ó, com a cara de bravo, vestido com avental, com espanador na mão e tirando o pó. Tranquilo, sexto ano? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem e que vocês tenham assistido o vídeo certinho. Lembrem que lá no mural do Iônica agora estará a sua meta 5, que são os exercícios que você deve fazer, ok? Beijo grande. A professora tá com muitas saudades. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no mural do Iônica, ok? Tchau, tchau, sexto ano!